Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa eletiva de escrita criativa. E como eu havia dito para vocês, esse bimestre a gente vai trabalhar exclusivamente em prol do Enem, tudo bem? Sei que muita gente não quer fazer o Enem, não gosta do Enem, acha que é perca de tempo, que não sabe nada, que é burro, mas não é bem assim, tá, gente? O Enem não é um bicho de sete cabeças e ainda é a maneira mais tranquila de pessoas de baixa renda, igual eu sou, que mora na favela, de entrar na faculdade, tá, gente? Então, assim, não despreze o Enem, não, né? Tenta fazer, pelo menos se você não fez a inscrição esse ano, faz pro ano que vem, faz a do outro ano, mas não deixa de fazer, não. É interessante, é muito bom mesmo, tá? Então, para isso, gente, eu vou estar, para começo de trabalho aqui, vou estar utilizando com vocês esse material que vocês ganharam na escola, tá bom? Você fala assim, professor, professor fulano de tal já trabalhou isso aí com a gente e tudo mais, né? Mas tudo bem, não tem problema, tá bom? Eu andei perguntando para uma aluna aí, né? Uma aluna muito fofinha, muito querida minha, e ela disse que não tinham trabalhado ainda, tá bom? Então assim, eu vou trabalhar esses livros aqui, né? Esse caderninho do aluno. Então nós vamos responder juntos aí, tá bom? Esse aqui é do segundo ano, mas não tem problema, tá? Quem está no terceiro ou quem está no primeiro, não tem problema, porque todas as questões aqui dentro, a pessoa que montou isso aqui, ela copiou e colou do Enem. Pegou, né, e fez assim e, né, você sabe. Então, vamos trabalhar esse livrinho aqui, ó. São Paulo Faz Escola, Linguagem, Tecnologia e Matemática. Matemática não vamos fazer, porque eu não manjo de matemática. Né? Esse aqui, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Né? Eu vou fazer humanas com vocês, se vocês quiserem, né? Claro. E linguagem é a língua portuguesa aqui, essa AP da língua portuguesa. Se vocês quiserem também fazer, né? Eu faço com vocês, tudo mais. E essa AP aqui de matemática, que eu não vou fazer com vocês, porque eu já falei que eu não sou bom em matemática. Né? Infelizmente ninguém é bom em tudo, tá? Acho que só Deus. Bom, e nem assim ele agrada a todo mundo. Então, gente, para começar aqui, para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou começar aqui respondendo a primeira questão, tá? É uma questão do Enem, aqui ó, de 2018, né? Que fala sobre direitos humanos, né? E estava completando 70 anos, e fala da importância dos direitos humanos e de ensinar. O texto em si, resumindo aqui para vocês, para não ter que ficar lendo tudo isso aqui, é um texto que está falando da importância dos direitos humanos e da importância de ensinar o que é os direitos humanos para as crianças. Né? Então a pergunta é essa daqui, ó. Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, olha só, o alicerce. A diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim: A. Inclusão de todos na Agenda 2030. B. Extinção da intolerância entre os indivíduos, seria bom. C. Discussão desse tema desde a educação básica. D. Conquista de direitos para todos os povos e nações. Quem não quer isso? E E. Promoção da dignidade humana em todos os lugares. Na verdade, o que ela está falando aqui é sobre a C. A resposta aqui é a C. Vou marcar aqui, ó, C. Discussão desse tema desde a educação básica. Então está falando aqui que é importante ensinar sobre educação, sobre direitos humanos, para que você não vire um desses caras que faz arminha aí por aí, tudo bem? Então vamos lá. A questão 2 também é do Enem 2018, né, que fala da ABL, que a ABL lançava um concurso cultural que era para você contar um conto. Na verdade está falando sobre microcontos, né, microcontos. E aí você tinha que fazer um conto e tudo mais, mas sem mudar a estrutura do microconto, né, que são contos pequenos. Então, assim, né, a pergunta é aqui, ó. O Twitter é reconhecido por promover e compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo, suporte, para um concurso literário por causa do... Aqui está lá, limite determinado de extensão do texto, interesse pela participação dos jovens, atualidade do enredo proposto, fidelidade a fatos cotidianos e dinâmica da sequência narrativa. Aqui a gente vê que é a AA, né? Vou marcar aqui a A. Ó.
Ah, por causa do limite, né? Porque quem usa o Twitter sabe que você pode usar 140 caracteres lá e fazer um texto pequeno. Então eles utilizaram o Twitter por causa disso, né? Para dar esse engajamento bacana aí, né? Por causa do formato. Se você não sabe o que é um microconto, dá uma pesquisada, né? Aqui eles estão usando como exemplo o Machado de Assis. É sério, gente. Ler os clássicos é fundamental para fazer a prova do Enem. Né? Se você não leu O Cortiço, não leu nenhuma obra do José de Alencar, o Guarani, né? Primeiro que você está perdendo umas obras, né, que são muito bem escritas mesmo. Se você já leu o Crepúsculo, você pega uma obra dessa e lê, você nunca mais vai querer ler Crepúsculo na sua vida. Né? Não que seja ruim, né? Mas você vai ver a qualidade é insuperável. Então, vamos lá para a questão número 3 aqui. A questão número 3, ela está falando sobre, na sociologia e na literatura, está falando sobre o brasileiro, como é que é o brasileiro, né? Porque fala que o brasileiro é hospitaleiro e tudo mais, e cita o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, para quem não sabe, foi um grande sociólogo, filósofo também brasileiro, né? Que ele escreveu um livro chamado Casa Grande Senzala. Ele, assim como pessoa, eu tenho todas as críticas à pessoa dele. Mas a obra que ele escreveu é realmente muito boa mesmo, maravilhosa. E até hoje ela é estudada, mesmo gente falando assim, ai, mas ele já foi superado. Né? Ele foi superado, mas a obra dele é magnífica. E na obra dele, assim, fala... Ele, tipo, passa um pano para a escravidão, né? É uma obra, assim, que bate um mal-estar na hora de você ler essa obra. Mas, assim... É interessante para você saber sobre as raízes do Brasil, né? Como é que o branco via toda a colonização, essa coisa toda aí, né? Que é uma tragédia mesmo. A escravidão no Brasil foi uma das piores tragédias. E não é à toa que o Brasil é o que é hoje, né? Infelizmente, ficamos muito tempo vivendo desse tipo odioso de mão de obra, né? Que é a escravidão. Então, aqui na questão, ele está falando, né? A pergunta é: ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto A. Minimizar o alcance da comunicação digital. B. Refutar ideias preconcebidas sobre o brasileiro. C. Relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito. D. Exemplifica conceitos cotidianos na literatura e na sociologia. E expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Então aqui, gente, aqui mais uma vez é a letra B, porque ele refuta as ideias, né, preconcebidas sobre o brasileiro. Né? Ele está falando que o brasileiro ele passa uma imagem que ele não é. Então assim, é muito importante você saber interpretar o texto para poder responder direitinho. Bom? Agora nós vamos para uma aqui, ó, que é uma imagem, tá vendo? É um tipo de texto, né? Vocês não sabem, tá bom? Se você não sabe. Aqui é do Enem 2018 também, né? Então aqui é uma imagem, não sei se dá para ver aí, mas tem uma garrafa, é tipo como se você fosse fazer uma lixeirinha aqui, alguma coisinha, né? Com materiais recicláveis, tá bom? E aí a pergunta é: nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para... Isso aqui é fácil, né? A. Reaproveitamento do material, né? Que é lógico, né? Que essa aqui é a A. Facilidade na separação do lixo. A C. Melhoria da condição do catador. A D. Prevenção de recursos naturais. E aí, geração de renda para o trabalhador? Essa aqui tá muito fácil, que é a A, né? E aqui, se você não entender o que é a linguagem não verbal, você está frito. Isso aqui é a linguagem não verbal, tá? É um tipo de texto que não utilizam palavras, tá bom? Agora a questão 5, né? A questão 5 é do Enem 2017. Aqui tá falando, né? Tá fazendo nuances, né? Euforia, alegria barulhenta, felicidade. Então, a questão é:
O texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Essa diferença é apresentada considerando-se aqui está A, alternância da sonoridade, B, adequação às situações de uso, C, marcação flexional das palavras, D, grafia na norma padrão da língua, E, categorias gramaticais das palavras. Aqui é o texto, ó, assim, euforia e felicidade. Gravar quando o ator é da televisão. Filmar quando ele quer deixar claro que não é da televisão. Então, aqui estão usando palavras para você poder ver qual o sentido que está sendo usado aqui as palavras, né? Qual que é a diferença aqui? Então, essa aqui é a resposta 5. Aqui vai ser na B, adequação às situações de uso, tá? Eu sei que eu tô certo, tá? Eu acho que eu tô certo. Não, mas vai por mim que é sucesso. Tá? Na questão 6 aqui, ó. Questão 6, outra questão do Enem 2018. Tá vendo aqui, ó? O pessoal parece que adora. Tu pegou só copiar e colar da prova do Enem 2018. Então aqui tem uma imagem, né? Esse aqui é um cara que faz, né? Não sei se ele faz ainda, esculturas usando o GPS dele, né? O nome dele é Stephen Lund, artista canadense, morador em Victoria, capital da Colômbia, Britânia, no Canadá. Transformou-se em fenômeno mundial produzindo obras de arte virtuais, pedalando sua bike, seguindo rotas traçadas com o auxílio de um dispositivo de GPS. Ele calcula ter percorrido mais de 10 mil quilômetros. Aí aqui a pergunta, né? Os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Lund a partir aqui está A, deslocamento das tecnologias de suas funções habituais. Bom, essa é a A aqui, né? Tá. A B, perspectiva de funcionamento do dispositivo GPS, não. Ato de gasto bicicleta pelas ruas da cidade, não, isso não interfere em nada. A D, análise dos problemas da modalidade urbana. E a E, foco na promoção cultural da sua cidade. Não, porque a cidade dele não é o Rio de Janeiro, né? E aqui é uma foto, claramente, ó, do Cristo Redentor e tudo mais. Tá? Então, vocês fiquem espertos nessas questões, porque às vezes tem umas pegadinhas assim que você acaba se confundindo, tá? Mas na dúvida, vá sempre na primeira que você marcou, tá? Não fica marcando bobeira não, porque assim, às vezes você pensa, não é, essa é a outra, e você vai e marca errada. Aí depois você, putz, eu tinha marcado a certa, depois marquei errada. Acontecia muito. Eu fazia muito disso, né? Aí agora não, agora quando eu marco aquela, se eu tenho dúvida, eu deixo pra lá, e vamos que vamos. Bom, a questão 7 aqui, ó, mais um cartaz de publicidade, tá vendo? Você não sabe para que servem suas aulas de arte, né? Serve para isso aqui, mais um cartaz de publicidade, que é leia para uma criança. Aqui os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de as crianças frequentarem a escola regularmente. Não está falando nada disso. A formação leitora começar na infância é isso aqui. Essa, a 7, é a B. Formação leitora começar na infância. A alfabetização acontecer na idade certa? Não. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado? Também não. As escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Viram? Tem umas que são muito tranquilo, muito fácil. É só você prestar atenção, você mata logo de cara, tá bom? Então a 7 aqui é a B, a formação leitora começar na infância. Aqui, a questão número 8 aqui, ó. Essa questão está falando assim, a obra de Túlio Piva, né, se você não sabe quem é Túlio Piva, sinto muito. Tá? Vai pesquisar lá e vai ver. Poderia ser objeto de estudo nos bancos escolares ao lado de Noel Rosa, o Ataulfo e Lupicínio. Se vocês não conhecem esses caras, vale a pena dar uma pesquisada, porque eles são os grandes compositores de samba, principalmente. Tá? E a gente não deve ficar preso em nada, gente. A gente não deve só ficar na nossa bolha
social, tá bom? Principalmente na hora de estudar. Tem que se libertar um pouco da nossa bolha, tá? Então aqui, né, tá falando sobre o Túlio Piva, né? Que ele poderia ser objeto de estudo nos bancos escolares, Lorde Noel, Ataúfo, Lupicínio. Se o criador. Aqui tá falando assim de um cara que ele tocava samba, mas ele morava no sul, né? Ele era de Santiago, uma cidade de Santiago, lá no sul, né? Em Porto Alegre, né? Depois ele foi morar em Porto Alegre. E aí essa sua obra, né? Tem várias músicas de samba, né? Samba, que foram regravados e são regravadas até hoje. E você nem escuta e nem sabe que é dele. Então, assim, eles estão falando aqui do cara que fazia samba, é tipo assim, um cara branco fazendo samba, né? E é igual o Eminem, né? Com um cara branco fazendo rap. Então, isso aqui é mais ou menos isso, tá? Só para resumir aí, né? Aqui tá falando assim, o texto é um trecho da crítica musical sobre a obra de Túlio Piva. Para enfatizar a qualidade do artista, usou-se como recurso argumentativo o contraste entre o local de nascimento e a escolha pelo gênero samba. Exemplo de temáticas gaúchas abordadas, não. Alusão de gêneros musicais brasileiros e argentinos, não mesmo. Comparações entre sambistas de diferentes regiões, não. E aproximação entre a cultura brasileira e a argentina. Tá vendo? Aqui, ó, por causa do contraste entre o local de nascimento e a escolha pelo gênero samba. É sempre bom dar uma olhadinha nos clássicos, tá, gente? Principalmente na música brasileira. Nossa música, você pode não gostar, você pode gostar de rap, você pode gostar de thrash metal, de música gospel, mas a música brasileira é uma música muito rica e é bom a gente conhecer. Né? Não precisa gostar de comprar um CD, pesquisa aí no YouTube, escuta uma música pelo menos. Quanto mais você agregar de conhecimentos gerais aqui, nessa hora, é melhor para você. Né? Então, assim, se você sabe quem é o Túlio Piva, agora você sabe quem é ele, né? Era um escritor, era um compositor de samba, sendo que ele era branco e morava no sul, né? Tipo, tudo a ver com o sambista. E se eu não me engano, esse cara é, ele tinha a família dele era italiana. Você vê, né? Uma salada só, né? Vamos para a questão número 9 aqui, ó. Questão número 9 do Enem 2010. É um soneto, né? Um soneto do Álvaro de Azevedo, né? Também outro cara clássico pra caramba, né? Se você não conhece o Álvaro de Azevedo, vá lá pesquisar. Então é muito bacana, tá? Então, na questão 9, ele é um soneto dele, né? Aí tá aqui, eu vou ler rapidinho, né? Já da morte, o pavor me cobre o rosto. Nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece. E devora meu ser mortal desgostoso. Desgosto, aliás, desculpa, gente. Do leito, embalde no macio encosto. Tanto sono reter, já esmorece. O corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive, e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me esperança com que eu ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Então aqui, ele está falando, aqui a pergunta é, o núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o proteja para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo aqui ó, falou em lirismo, tá falando do eu, né? Vocês devem ter aprendido com a professora de português, né? Com a tia de português. Falou em lirismo é eu, tá? Então aqui ó, a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. Não. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Aqui, ó. Né? Tá falando dele, né? Descontrole das emoções provocado pela autopiedade. O desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. E o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Aqui, ele tá falando a melancolia que frustra a possibilidade de reação da perda. A 9, tá? Aqui a 9 é a B, ó.
Ó. Bom, tá falando do eu. O lirismo é eu, tá bom? Quando o cara fala dele mesmo, é lirismo, tá? E a 10 aqui, gente, né? Depois eu vou dar uma paradinha. Já tá gigante esse vídeo aqui, né? Essa aqui é do Enem 2017, ó. É um cartaz, tá vendo, ó? Quem bate na mulher machuca a família toda, né? Na verdade, um homem que bate na mulher devia perder as duas mãos, né? Eu só acho, tá? Só minha opinião. Então aqui, ó, campanha publicitária pode evidenciar problemas sociais. O cartaz tem como finalidade: A. Alertar os homens agressores sobre as consequências dos seus atos. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Aqui, ó, isso é bacana. B, né? Aqui é B. Vou marcar aqui já. Instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão. Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Não. E exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. Aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó, né? O menino, né? Ele tá chorando aqui, ó. Não sei se dá pra ver, né? Ele tá chorando. A mãe dele tá chorando. A irmãzinha tá chorando. E aqui é o pai dele, ó. Que é um bicho todo peludo, todo feio, com os dentes, né? Então aqui, ó. Esse cartaz, ele tá... Aqui, tá vendo? Ele tá claramente fazendo uma campanha para você denunciar, né? Não existe aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete sim, tem que se meter sim. Você vê a sua vizinha apanhando, você tem que ligar pra polícia. Tá bom? Não tem essa de, não vou me meter não, depois ela vai estar com cara de novo. E daí? E daí? Mas chama a porra da polícia, liga lá. Pede pra polícia vir e fala, ó, estão tendo uma briga aqui, ó. E aí, se a mulher quer continuar com o cara, aí, né, vai fazer o quê? Mas você vai fazer a sua parte, bom? E outra, né, para as meninas aí, não aceita brincadeira. Se você tem um namorado, nunca aceita uma brincadeira de empurrar, brincadeira de bater, sabe? Não deixa o cara gritar com você, xingar, falar palavrão, né? Porque é o seguinte, eu já falei isso para vocês. Se você deixa o cara gritar com você, ele vai te empurrar. Se você deixa o cara te empurrar, ele vai te dar um soco. E se você deixa o cara te dar um soco, ele vai te espancar. E se você deixa ele te espancar, ele vai te matar. E aí pronto, acabou. Não deixa, acabou. Tá bom? Fim, game over. O cara bateu a mão em você, ou você fez uma brincadeira, ou que ele ficou puto, nervosinho. Tchau, filho. Tchau e benção. Tá bom, gente? Toma cuidado, tá? Então, essa daqui, ó, né, já viu? É a letra B, tá bom? A gente parou aqui na 10, eu vou parar por aqui porque esse vídeo já ficou gigantesco, nem sei se vai conseguir carregar no meu computador, que é uma porcaria, tá bom? Mas, na próxima aula eu vou trazer mais um vídeo pra gente continuar aqui respondendo, tudo bem, gente? Valeu aí, hein? Até mais.